fadas, que alegria ter vocês aqui comigo novamente. Sejam muito bem-vindas. A Fada Flor voltou. E olha só, hoje eu vou te mostrar como fazer aquela tão sonhada guirlanda Disney, que foi um sucesso de vendas. No meu Instagram também bombou bastante. Então, eu sei que algumas de vocês pediram para aprender o passo a passo e hoje, com muito carinho, eu entrego aqui todos os segredos, as técnicas e principalmente os acabamentos que vão fazer todo o diferencial na nossa peça. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa. Esse é o nosso momento juntas. Então, respira fundo, é o momento agora de a gente desconectar da nossa rotina corrida, da nossa ansiedade e a gente vir para as artes florais. A gente vir e você vai entender que é muito possível, 3, 2, 1, e você vai entender que é possível criar algo belo que vai trazer o acolhimento, seja para sua casa ou para o lar das pessoas que você ama, mas principalmente algo belo feito por suas mãos. Você vai ver que isso sim é possível, mesmo que você nunca tenha feito nenhuma arte floral antes, porque agora você vai entender como é fácil, mas acima de tudo, como é prazeroso. Vamos lá? Com as minhas estrelas da festa, o Mickey e a Minnie, eu vou te mostrar agora como que a gente faz para aprender, que eu vejo que essa é a principal dúvida das pessoas. Como que a gente deixa uma guirlanda firme para colocar elementos, às vezes ursos, ou às vezes até o Papai Noel, ou a rena. Então assim, cada item, dependendo do material, aqui é a pelúcia, a rena é a palha, a gente usa uma técnica diferente. Nesse aqui da pelúcia, olha só, a gente vai prender de algumas formas. Porque não basta só eu prender na cintura, o rostinho cai quando a gente levanta a guirlanda. Então tem esses truquezinhos que a gente precisa ficar bem atento. Se o corpinho vai estar bem preso e se o olhar dos bichinhos também vão estar na direção certa, tá? Essa guirlanda aqui, ela tem 60 centímetros, que é o tamanho padrão que a gente faz aqui na Fada Flor. Os ursinhos têm o tamanho de 40 centímetros. Fada, eu posso usar o elemento principal, se não fosse o ursinho, algum outro elemento maior? Pode sim, desde que não ultrapasse e deixe uma margem, tá? Deixe um pouquinho de margem na sua guirlanda, para não tomar conta da guirlanda. E se isso acontecer, já vamos começar com os problemas, né? Já vamos começar diluindo aí as suas dúvidas. Se isso acontecer, se você tiver uma pelúcia que seja maior do que a sua base da sua guirlanda, você vai aumentar a sua guirlanda. Como isso? Deixa eu pegar aqui. Você vai aumentar da seguinte forma, ó. Se ela tomar conta lá em cima, você vai aumentar com os galhos aqui para cima, tá? Você não precisa, então, se limitar com o tamanho da base da sua peça. Você sabe que você pode ir aumentando. É claro que você vai ter que tampar mais aqui, vai gastar mais material. Só que você consegue fazer isso, tá? É possível, ok? Então, para a gente prender aqui essas fofurinhas, a gente vai, olha só como que eu faço na pelúcia. Eu corto, tá vendo que aqui até deixei já um buraquinho pronto, ó. Eu corto e coloco o lacre, que é a maneira mais firme, mais segura, tá? Então aqui, o mais pesado desse bonequinho aqui é a cabeça, eu vou deixar a cabeça firme. E aqui, ó, depois eu vou prender também nos pezinhos, então o olhar dela vai ficar reto e não vai dar aquela aparência de caído, de esmagado, né? E aqui no Mickey, da mesma forma, ó, aqui eu peguei na touca dele. Deixa eu pegar aqui, ó, na touca e também dei o piquezinho aqui no pezinho, tá? Qual que é o detalhe agora? Vamos centralizar, isso que é o principal agora, ó.
A gente vai ver qual que fica a medida aqui. As mãozinhas vão ficar juntinhas e aqui em cima, ó, eu vou prender em um desses raminhos. Vou prender aqui e já vou baixar o ursinho para mostrar. Ó, tô prendendo aqui no raminho. E aí, ó, o raminho tá reto aqui, aí eu vou virar ele para trás para ele não descer. Aqui, a cabeça da Minnie já está segura. Agora a gente vai colocar aqui no pezinho, ó. Aqui no pezinho eu posso colocar na base da guirlanda inteira, não só nos raminhos. Vai abrir a perninha dela. Vou colocar mais pra cá. Isso você vai controlando aí na hora de você ir colocando as suas estrelas. Estrelas da festa. Ó. Então aqui ela já tá presa. Aqui depois a gente vai ajeitando todos os detalhes, tá? O cintinho dela. Muitas vezes você pode também prender pelo cinto, se ele for costurado, se ele for firme. Agora então vamos para o Mickey. E a gente faz da mesma forma. Ó, os dois bem juntinhos. Aqui é a altura. Então venho aqui, pego uns 2 galinhos aqui do festão, já tá excelente. Ó, coloquei ali, tá vendo? Aperto e dobro a pontinha, para não correr. E aqui eu vejo se eles estão na mesma altura. Ó. Tá vendo que eles prenderam bem certinho e o olhar deles está correto. Agora a gente corta. E vamos prender este pezinho aqui. Quando não é de pelúcia, você pode prender na própria roupinha, tá? Pronto, corta aqui o excesso e dobra a pontinha para não correr o lacre. Ó. E aqui você pode optar por deixar as mãozinhas assim, eu gosto de deixar uma mãozinha na frente e outra atrás, tá? Outro detalhe também, fada, quando eu quero colocar, por exemplo, um Papai Noel no centro, de que forma eu posso fazer isso se não tem a base do festão ali e eu quero fazer ela completa, ela cheia? Você vai pegar um pedaço do festão que você já utilizou na sua base, né, o festão aramado, que é o que a gente utiliza, e você vai passar daqui até lá em cima e vai prender. Então aqui no meio você vai formar uma nova parede de festão. E dessa forma você consegue preencher ela corretamente. A gente tem aula sobre esse conteúdo também dentro do treinamento de Natal, tá? Se você ainda não é aluna, essa aula completa está dentro do treinamento de Natal. Então aqui, cortando, ó. E agora a gente vai começar a parte que eu mais gosto, que é a parte onde a gente
começa a entregar os nossos elementos, principalmente as bolas. Essas bolas eu quis manter tudo da Disney, mas você pode usar as cores que mais vão combinar com a roupinha, com o próprio boneco, tá? Aqui eu quis deixar ela exatamente toda da Disney. Então aqui eu vou tirar, ó, essa fitinha. E qual que é o grande segredo aqui? Primeiro de tudo, coloquei os ursos. Agora eu decido onde que eu vou colocar o meu laço. Você pode colocar em cima, embaixo ou nas laterais. Você pode escolher um e outro, ou até, por que não, 2 laços numa mesma peça, em cima e embaixo, tá? Aqui eu vou optar por colocar somente embaixo, porque eu já tenho bastante informação aqui, eu não quero sobrecarregar demais. Já é tudo bem, já tem muitos detalhes, né? Eu não estou usando bola neutra, estou usando já uma bola que também chama a atenção. Então eu tenho que saber medir. Se as bolas são mais neutras, eu posso ousar um pouquinho mais nos laços. Então a gente começa colando as bolas. Aqui eu posso fazer de algumas formas. Eu gosto dessa proposta, de uma bola maior aqui e 2 menores, uma embaixo e outra em cima. Qual que é o grande segredo? Você nunca vai colocar retinha uma embaixo da outra. Você vai colocar uma mais para lá e outra mais para cá. E essa outra aqui de cima também mais para dentro, deixando assim o mesmo formato da guirlanda, tá? Então sempre assim, nunca assim. E é muito legal você usar as variações de tamanhos, ao invés de usar somente as bolas grandes ou somente as bolas pequenas, porque isso dá as camadas, dá a profundidade na sua peça. Se você não tiver, não tem problema, usa o que você tem, eu entendo. Muitas vezes a gente tem que usar somente o que tem e tá tudo bem. Você vai fazer esse jogo de posições. Porém, se você tiver bolas de tamanhos variados, utilize dessa forma. Vai mostrar mais acabamento, tá? Então, a gente vai começar colando essa grandona aqui, tá? Ó, vou escolher aqui, vou deixar os festões lá pra fora e vou colar aqui. Pra fazer a colagem, eu vou escolher o melhor lado, ó, esse lado aqui tá melhor. Você escolhe o lado que tem menos imperfeições. Ó, de ladinho um pouquinho. Isso aqui você pode brincar, é bem legal. Vai virando ela de acordo com como você acha que vai dar um acabamento melhor. Esperar ela colar um pouquinho aqui. Olha que efeito legal. As orelhinhas. Para não esperar colar, ficar esperando tanto, normalmente eu faço isso, eu ergo um pouquinho o festão aqui, ó, enquanto isso vai colando lá. E aí eu não preciso ficar segurando. Essa é mais pesada. E aqui a gente vai para a próxima. Tirando isso aqui. Olha sempre qual é o lado que tá mais perfeito. Ó, esse é aqui. Deixa eu botar mais um refil de cola. Ó, ela foi pra lá. Então, essa eu coloco mais pra cá, mais pra dentro. Por que que eu tô colocando bem perto do Mickey? Porque aqui a gente ainda vai ter os piques, né? Esses acabamentos vermelhinhos que vão ficar por fora, mais as folhinhas. Então, eu já tô colocando bem perto pra gente ter espaço. Ó. E agora,
Vou colocar uma escrita Noel. Bastante cola. Ó, aqui tem um buraco, tá vendo? Então eu vou botar um festão pra cá pra eu ter onde grudar essa bolinha aqui. Segurar aqui um pouquinho até ela firmar bem. Vou passar aqui. Segurou. Depois que colar bem, a gente consegue colocar ela um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para frente, porque elas estão presas no galho do festão e ele dá esse movimento. Então é muito importante, porque você consegue, mesmo depois de colado, fazer o pequeno movimento. Às vezes é 2 centímetros, mas que faz toda a diferença no acabamento. E aí, as próximas bolinhas, a gente vai colocar um acabamento aqui do lado da Minnie. Aqui em cima tem a plaquinha, ó. Então, a gente vai colocar aqui a plaquinha e aqui a gente vai colocar mais 3 bolas, ou 2, dependendo do tamanho do que couber aqui. Eu trouxe essas e a gente vai ver o que vai harmonizar melhor. Vou começar com uma escrita Noel. Aqui. Ó, aqui tem um risquinho, ó, tá vendo? Que saiu a tinta. Para eu não precisar retocar isso, eu jogo a cor para trás. Vou segurar aqui com o festão para ela firmar. E aí eu posso jogar outra para cá. Deixa eu só medir onde vai ser a plaquinha. A plaquinha vai ser aqui. Então eu consigo jogar mais uma aqui. Ó. Respeitando uma mais para dentro e essa daqui mais para fora. A gente mantém respeitando. Aperto bem o festão atrás das bolinhas, que é o que vai fazer segurar. Outra dica importante, muitas vezes a sua base da guirlanda, ó, que depois a gente vai colar ela ali. Muitas vezes a sua base da sua guirlanda, ela não vai estar redondinha, ela não vai estar perfeita no círculo, mesmo você colocando o festão. Não se preocupa com isso, você consegue ajustar depois, arrumar tudo no final com os piques. Isso era uma coisa que me incomodava muito no começo. Ah, mas a minha base não está ideal para eu começar a montar. Mas você consegue fazer os acabamentos arrumando ela certinho o círculo, depois com os piques e os verdes, tá? Isso é importante para te tranquilizar nesse seu início. Ó, aqui a plaquinha. Fada, como que a gente instala a plaquinha de uma forma segura, que possa pegar chuva, vento e que isso não vá cair, né? Porque não pode ser só colada. Então, normalmente eu utilizo... Ah, eu deixei aqui já. Eu utilizo uma cola e eu coloco um feltro atrás. Por que o feltro? Porque ele gruda bem a cola, né? Então, além do barbante, pra gente amarrar, ó, eu venho colocando a cola quente.
Ó, e daí o feltro. São esses detalhes pequenos, mas que, gente, eu já sofri tanto no início, porque primeiro eu só colocava o cordão, mas aí depois o cordão ia se abrindo aqui assim, ó, e descolava. Aí teve uma época que eu tentava só colar a plaquinha no festão, mas também soltava e tive muitos problemas. Então, assim, a melhor forma, e é o que eu venho fazendo nos últimos anos, e que fica impecável, é desta forma aqui, ó. Só que você tem que esperar secar bem, porque se você for colar agora, ó, tá vendo que vai começar a correr também, né? Então, você espera colar bem, a hora que tiver bem durinha, aí sim você vai lá e instala na guirlanda, tá? O que eu coloco aqui é um barbante mesmo, o barbante comum, tá? Pra ele ser, porque ele é áspero e aí ele não corre muito no meio da guirlanda, ele fica mais preso. Legal, agora vamos então, enquanto tá ali secando tudo, vamos fazer o nosso laço, nosso maravilhoso laço, que é sempre o tão esperado da peça, né? O encanto do Natal. Aqui eu escolhi duas opções de fita, a vermelha que vai harmonizar bastante aqui com as orelhinhas das bolas, e aqui algo mais lúdico, algo mais engraçado, porque uma guirlanda dessa é para aquela família que tem crianças, ou é para aquela pessoa que ainda tem aquele sonho de ter, né? De ter os bichinhos da Disney e que compartilha ainda desse sentimento, porque quando a gente fala de decorar, de trazer uma guirlanda, é a gente fazer a conexão com o nosso passado ou a gente trazer as emoções da infância. Então, por isso que eu gosto de trabalhar bastante coisa lúdica, porque as pessoas se conectam com isso, tá? Então, vamos lá, fazendo o primeiro laço. Normalmente, para o laço grande, o de trás, a gente ocupa 2 metros de fita. E para o laço aqui da frente, que é menor, a gente ocupa 1,5 metro mais ou menos, tá? Primeiro eu vou deixar aqui, ó, o tanto de perninha que eu quero deixar aqui para baixo. Ó, vou deixar esse tamanho aqui é suficiente. O laço aqui eu vou fazer dentro dos pés, tá? Então o laço vai encaixar exatamente aqui, ó. Os 2 pés de fora vão ser a minha régua e aqui dentro vai ficar o meu laço. Ó. Então, para fazer o laço, deixei a perninha aqui e fiz a orelhinha. Seguro no meio e assim, seguro no meio e aqui, ó, eu já trago pra frente. Tá? Agora, a gente só vai medir desta forma aqui para ver se elas ficaram do mesmo tamanho. Ficaram do mesmo tamanho. Perfeito. Vou ter que diminuir, ó, tá muito para fora. Então, eu venho diminuindo um pouquinho de cada. Aqui. Aqui tá ótimo. Aí, nessa mesma posição que tá a fita aqui, ó, eu venho seguindo e levo para cima. Esse segundo loop ou essa segunda voltinha, ela precisa ser maior do que a primeira. E aí, lá de cima, eu já desço também, ó. Então, respeitando que essa aqui tem que ser menor do que a de baixo, ó. Fizemos isso. Quando você termina isso, você vai centralizar bem, vai ver o meio, centralizei. E aí você começa a acinturar o seu laço. E ó, aí ele já tomou a forma. Para fazer o corte, você vai medir e vai colocar na mesma medida da outra perninha. Ó.
E aí você pega um barbante. Aqui eu tenho um rolinho de barbante. Ó, pega o barbante aqui e só amarra. Eu prefiro utilizar o barbante e não aqueles lacres já prontos para laço, porque esses aqui eu tenho certeza que fica bem firme, bem amarradinho. E eu já consigo amarrar na própria guirlanda. Ó, já deixo um espaço a mais que aí eu já consigo amarrar ali, tá? Ó, aqui cortei um pouquinho maior. Então, o que que eu vou fazer? Vou sempre juntar as duas pontinhas da perninha e vou cortar pro meio. Muitas pessoas, muitos profissionais não fazem esse acabamento de fita. Pra mim é essencial. Ó, vou cortar aqui. Pra mim é essencial, porque um laço sem esse acabamento aqui, gente, não é um laço. É isso que faz todo o charme, ó. Agora, nós vamos fazer o laço de dentro. Aqui já está pronto e a gente vai fazer o laço de dentro. O laço de dentro, é importante dizer que a fita também sempre tem que ser mais fina do que a de fora, porque senão a de fora vai desaparecer, tá? Então, aqui eu vou medir, ó, o tamanho da perninha e vou medir o tamanho da asinha também, tá? Da asinha, do looping, enfim, da abinha, como você quiser chamar. Então, vou deixando aqui e vou fazer a mesma coisa. Ó, tá dentro. E aí, sigo fazendo mais uma voltinha. E aqui, a última. Faz o mesmo processo, tá? Ó, o mesmo processo. Venho amarrando, acinturando. Abro bem e corto. Ó. Você vai perceber que essa fita de dentro, ela tá mais clara do que essa roupinha aqui. Ela tá mais clara que essa fita aqui. Porém, ela tá harmonizando com essa cor aqui. Então, muitas vezes, você vai usar as fitas ou os elementos, né, secundários, baseado, porque a gente tem dúvida na cor, né? Baseado no que você já tem na construção do todo, tá? E dessa forma você consegue utilizar sim os materiais que você já tem. Muitas vezes a gente acha que precisa comprar tudo do zero para montar uma peça. Não, você consegue reaproveitar muito. Se você souber ter esse olhar de saber, ah, mas isso aqui vai combinar com isso. Dessa forma você consegue harmonizar e combinar de forma profissional. Ó, amarrando aqui, sempre dou duas voltinhas. Tem bastante aulas como essa também, de como fazer laços. Tem dentro do próprio treinamento e tem também no Instagram. Não sei se você já me segue no Instagram. Ó. E aqui fazemos o mesmo acabamento, tá? Não deixa de fazer esse acabamento. Quem é minha aluna, eu reforço isso muito. Façam os acabamentos de laço. Muda o visual de toda a peça. Ó. E aqui no meio a gente vai fazer um rolinho, né, para fazer o acabamento aqui. Fada, não quero fazer um rolinho. Você pode colocar uma bolinha, você pode colocar um raminho de pique, né, que são esses berries aqui. Você pode fazer só o lacinho mesmo, só mais uma voltinha, tá? Como você achar mais criativo, ou mais
de acordo com o seu gosto também, porque a gente sempre coloca a nossa alma nas nossas peças, né? O nosso gosto, ó. Aqui, para fazer o rolinho, eu vou dar um nozinho, como se você fosse dar um nó, ó. Olha só que interessante. E aí eu vou virar para ficar tudo do lado de cor, ó. E o rolinho fica assim. Aí a gente corta. E eu já utilizo essas extremidades aqui para fazer o acabamento no meu laço. Então, deixa eu só fixar um no outro. Dei 2 voltinhas, tirei o excesso. Centralizei bem, só caiu aqui. Ó. E agora eu venho colocando este rolinho aqui. Aqui no meio. É um acabamento fofo, mas que faz um diferencial. Principalmente se a fita é um pouquinho mais larga, ele cobre super bem, ó. E aqui a gente não vai ter esses barbantes aparecendo, a gente sempre vai cobrir. Mesmo que você não fizer este rolinho aqui, você sempre corta um pedaço a mais de fita, às vezes corta no meio, mas você sempre vai tampar aqui, ó, pra ficar impecável. Aqui. E aí eu venho aqui atrás, deixo um barbante para cada lado, para eu conseguir amarrar depois. Venho passando, ó, cola quente. O excesso eu já corto. Aqui eu tô fazendo mais devagar para te mostrar exatamente o passo a passo, ó. E daí aqui vou botar mais um pinguinho de cola. O excesso, cortamos. Espera colar bem e depois a gente vai seguir arrumando melhor o rolinho aqui, dando mais volume, mas eu preciso primeiro esperar secar bem aqui atrás, tá? Com isso tudo aqui pronto, eu posso começar a minha plaquinha. Deixa eu te dar uma dica, te trazer um elemento a mais aí. Muitas vezes a gente quer fazer o laço contínuo na nossa guirlanda, que é aquele volume de laços para uma lateral apenas, ou só aqui embaixo. Se você não sabe como fazer, eu vou te mostrar. A gente não vai fazer nessa, mas me veio agora de fazer essa entrega para você. Vou fazer então. Primeiro você vai deixar uma pontinha, que depois você vai amarrar em um galinho, tá? Mas você deixa a pontinha e aí você vai deixar um espaçozinho e aí você já começa, ó. Só vai trazendo pra cima, ó. Ó. Fez isso, aperta aqui no meio. Não ia apertar pra não estragar a fita, mas vou apertar. Aperta aqui, ó. E aí, coloca num raminho ali. Amarrou ele, dá mais um espaço e começa tudo de novo. Você pode fazer de 3 a 5, normalmente faça de números ímpares. Aqui amassei um pouquinho da fita, mas não faz mal. Faça de números ímpares, tá? Essas voltinhas a gente chama de laço contínuo, tá? Aqui então, com o laço seco, o acabamento, arrumo para esse rolinho ficar bem para fora, bem volumosinho, ó.
E aí, a nossa tarefa agora é instalar o laço bem abaixo aqui dos pezinhos. Vou pegar mais uma vez aqui um fio aqui aramado. E vou trazer para frente. Só que aqui eu vou trazer um pouquinho mais de peso, então eu vou também aqui para trás. Para ele ficar bem posicionado. Tô amarrando então por toda a base da guirlanda. Inclusive, ó, passando da... Vou mostrar depois o detalhe. Já vou mostrar ela pra você. Maravilhoso, né? Só que não. Ó. Ela veio aqui pra trás, tá? E agora a gente vai alinhar o laço. Aqui é um processo que você tem que ter um pouquinho de paciência. Porque você tem que deixar exatamente no ângulo certo. Ó, esse aqui é o ângulo certo. Fada, de que forma agora eu vou deixar exatamente como tem que ficar? Você vai dando uns pinguinhos de cola para o seu laço ficar bem perfeito. Vou dar um pinguinho de cola aqui no pezinho. Ó, pezinho da Minnie. E outro aqui no pezinho do Mickey. Ó. Espera colar um pouquinho. E aqui já temos o laço. Assim que você finaliza, você levanta ele, ó, levanta bem as perninhas aqui. Aqui posicionado, então, ó. Venho só colando. Para ele ficar exatamente onde ele tem que ficar aqui nas pelúcias. E aí a gente pega uma hastezinha aqui também de festão, só para segurar aqui enquanto cola, para ele não descer. Ó. O laço, depois você vai arrumar melhor quando você fizer os acabamentos de pique, tá? Porque aí você vai conseguir deixar ele bem firme. Quando ele fica assim, ó, ele fica mais molenguinho. Quando a gente coloca mais elementos, a gente consegue deixar ele mais firme. Bolas coladas, todas firmes. Vamos então para a nossa plaquinha. A plaquinha é a mesma coisa do laço. Você vai escolher melhor a posição aqui. Ó. E vai passar o fio aqui por trás e por dentro, da mesma forma do laço que eu te mostrei. Passou aqui. Ó.
de uma forma que ela fique bem retinha. Primeiro eu vou prender bem ela aqui e aí depois eu ajeito ali na frente. Qual que é o detalhe aqui? Você não pode deixar ela nem muito pra frente e nem muito pra trás, para ela não se sumir aqui. Ó, aqui tá legal. Então, é a posição que eu posso dar o nozinho. Depois aqui, corto já o excesso de fio aqui atrás, para ficar o acabamento. Ó, para ela não ficar dançando, a gente dá uns pinguinhos no festão. Aqui, como se fosse aqui, ó, na pontinha do festão, a gente dá uns pontinhos aqui atrás também, ó. E aí eu pego a pontinha do festão e encosto na plaquinha. Dessa forma eu vou ter controle sobre ela com o meu festão aramado. Ó. Se você quiser colar mais, você pode, ó, dar mais um pinguinho de cola quente aqui, colar aqui também. Eu gosto de deixar para colar mais no final, depois que eu sei que não vai nenhum pique ali que vai interferir onde já está colado, tá? Mas assim a gente já tá bastante firme, ó, tá vendo? Agora a gente vai para as folhas, os piques e os pirulitos. Normalmente a gente usa números ímpares de elementos, tá? Então vamos começar a distribuir aqui, ó, os nossos pirulitos. Esses galhos aqui, eles vêm com 5 pirulitos em cada galho. Então eu já gosto de ir cortando. Ó, parece que tá escondido aqui atrás da orelha da Minnie, mas quando a gente fala de angulação, é bem importante estar bem preenchido, tá? Em todos os ângulos, ó, vai aparecer um pouquinho. Ó, aqui veio com uma imperfeição. Eu já arrumo essa imperfeição no momento que eu vou instalar na guirlanda. Ó, cola. Ó, não tá segurando ainda? Passa um festãozinho, que aí ele segura, tá? Outra coisa também que é muito importante, gente, eu já estraguei pelúcia, tá? O que que eu fiz? Passei a cola e fui colocar aqui. No momento que eu fui colocar aqui, pingou no urso, tá? Então, quando você vê que tem bastante cola, que você vê que tá pingando, vai dando uns girinhos assim, que aí ela fica, ela não fica escorrendo e já encaixa. Muito cuidado com os seus elementos principais quando eles já estão instalados, principalmente se você monta assim, pendurado. Se você monta em cima da mesa, já não tem tanto esse problema, mas assim pendurado escorre bastante, tá? Às vezes isso já aconteceu com você. Ó, 3 aqui em cima. Aqui, vou colocar uma aqui também. Dois, 4, 5, 6, 7, números ímpares. Se algum desses galhos, agora estava pensando aqui no acabamento, se algum desses galhos ficar aparecendo lá atrás, depois você tira o excesso,
Deixa eu ir um pouquinho aqui na frente, só para eu enxergar. Se a pontinha do galho ficar para trás da guirlanda, depois você só corta para ficar um acabamento bonito atrás, tá? Não deixa de olhar a parte de trás se não tem excesso de lacre, de barbante ou dos galhos dos piques, combinado? Ó, essa parte também acabamos. Agora a gente vai fazer a construção dos verdinhos. Aqui eu tenho como se fosse um cipreste, tá? Que é bem o galho do Natal mesmo. Você pode utilizar diferentes tipos de verdes, o eucalipto ou até mesmo o pinheirinho que vem nos piques do vermelho. Nesse modelo aqui, eu já utilizei esse verdinho para fazer um preenchimento nas laterais. Então, eu vou preenchendo nele todo, tá? Essa aqui é a ideia. Vamos lá. Ó, deixando sempre uma pontinha para fora para ficar desconstruído. E assim já vai dando o volume também. Esse aqui ficou muito grande, ó, ficou muito para fora. O que que a gente faz? Tira e desfaz os galhos. Onde tem mais espaço, você encaixa ele todo. Onde não tem tanto espaço, você vai cortando os galinhos. Você tem que se certificar de que vai sempre encostar em algum festão, porque senão ele vai ficar ali dentro solto, ele tem que ficar bem coladinho. Então, esses das laterais menores, tô colocando. Outro detalhe importante para eu te passar. Eles têm que sempre ficar para as laterais, de cima, para os lados e aqui embaixo para baixo também, tá? Se eles tiverem outra forma, vai ficar desproporcional. Esse aqui eu vou diminuir lá em cima, ele ficou muito grande, ó. Aproveitando, só corto o grandão. Esses ali já ficaram com uma sobrinha. E aí eu adiciono mais. Ó, me certifico de que tá colado. Aqui tem mais um. Eu posso fazer esse jogo colocando uns pra frente e uns pra trás, tá? Porque depois os piques vão aqui. Vou olhar no ângulo, ó,
já tá tomando forma. Aqui eu vou deixar, deixa eu ver se ele tem espaço para entrar aqui atrás. Lembra que eu falei por não ter tudo colado? Ó, vou precisar do espaço aqui atrás para eu colocar os verdes. Ó. E aí você vai vendo se ele vai ficando redondinho. Aqui agora. Então você vê que de poucos galhos você consegue distribuir na guirlanda inteira. Esse aqui ficou muito grande. Vamos tirar também. Tá vendo que dessa forma você consegue aumentar e diminuir a guirlanda no tamanho que você quer? Só um detalhezinho ali. Aqui tem algumas pontinhas que eu também consigo aproveitar. Vou colocar ali no meio das pernas do Mickey. E essa última ponteirinha aqui atrás, que é onde tá faltando. Aqui. Agora, vamos para o acabamento final. E nesse acabamento final, eu já vou arrumar o meu laço, deixar ele bem preso aqui, ó. Ele bem pra cima. Tirar essas... Você se incomoda também dessas colas que ficam nos dedos? Eu tenho que ir tirando, senão... Ó. Agora aqui é distribuir esses piques. Quando tem um piquezinho assim, ó, que tá com a pontinha branca, eu depois no acabamento eu pego uma tinta, pode ser uma tinta de tecido, uma tinta de PVC, a tinta acrílico, o que você tiver. Essas tintas você encontra em papelarias, em lojas de armarinho. Eu vou e venho pintando, para não deixar nenhuma pontinha branca assim, porque aí mostra um desleixo seu como artesã, como criadora. Quando você cuida desses pequenos detalhes, que você entrega uma peça impecável para sua cliente, você está entregando muito mais profissionalismo. E se for para sua casa, você tem certeza que ela está 100%, que não tem nenhum acabamento faltando, tá? Aqui, deixa eu cortar o excesso desse pique. E agora a gente vai encaixando, ó. Aqui tem um buracão, então a gente tem que tampar ele. Nesses buracos maiores eu coloco esses berries que são maiores também.
Aqui a gente pode fazer esse joguinho aqui com a touquinha, ó. Tá vendo que eu tô misturando vários tipos de berries? Ó, deixando a peça bem dinâmica. Aqui. Um menorzinho aqui no meio, não vou colocar, ó, dois grandões um do lado do outro. Vou espalhando os grandões e finalizando com os menorzinhos. E o que é legal? Você fazer camadas. Lembra que a gente colocou uns verdes para trás e uns para frente? Aqui com os piques você também pode fazer isso. Claro que se você colocar muitos para trás, você vai dar preenchimento atrás, que não tem essa necessidade. Você vai colocar muito mais material e vai deixar a sua peça com um custo mais alto também. Consequentemente, a venda também vai ser mais alta. Mas assim, pequenas jogadas de planos. Um pouquinho para frente e um pouco para trás, sem precisar se preocupar muito com o lá atrás, tá? Aqui mais um. Ó, aqui eu não tenho muito espaço como lá em cima. Então, o que que a gente faz? A gente solta os galinhos e vai colocando espalhados. Ó, onde apareça. E aqui eu tenho que respeitar a angulação da guirlanda. Ó, um mais lá atrás. Aqui eu tenho um grandão, vou pegar mais esses aqui nevados. Respeitando, então, a angulação. Ó, e esse aqui eu vou colocar aqui. E vou colocar um aqui no meio ainda. Respeitando, então, dessa mesma forma que eu coloquei aqui.
Ok, então já fiz aqui, ó, o enquadramento dela. Aqui embaixo também cabe mais um, pode ser aqui embaixo do pezinho, ó. Aqui, vou botar mais virado pra cá. E aqui também cabe mais um. Aí a gente consegue fechar. Ó, pra gente fechar aqui nas perninhas do Mickey, a gente não vai dar muita altura. Porque agora é no fechar. Quando a gente está fechando, a gente tem que colocar as peças mais encaixadas, mais apertadinhas. Se a gente faz mais para fora, a gente deixa mais espaçosa. Esse aqui, que ele é mais longo, vou aproveitar e usar ele para fechamento. Ó, tá vendo esses pequenininhos assim, ó? Eles encaixam melhor assim, ó. E é aqui que a gente vai começar a fazer o acabamento do laço, tá? Vou esperar um pouquinho aqui. Já posicionado. Esse aqui tá bem grande. Fecharia aqui nesse meio. Ok, já tampamos ali. Ó, criando camadas, ó, pra frente e aqui essa parte de trás. Agora a gente vai fazer, só encaixar mais alguns vermelhos e a nossa peça já tá prontíssima. Ó. Tá vendo que pequenininhos eu consigo ir reaproveitando e colando nela inteira? Então, muitas vezes de um galho, a gente consegue espalhar pela guirlanda toda.
Ó, esses aqui que são menorzinhos. Aqui. Vou colocar ele aqui. Assim. Sabe o que eu tava lembrando agora? Essa semana que passou, a minha mãe estava aqui me ajudando com as produções de Natal agora e também ajudando em função das crianças. Não sei se você sabe, mas eu recentemente ganhei bebê, tô com a Cecília, tá com 4 meses. E então, claro que a rotina exige muito mais, né? E aí ela veio para ajudar tanto na parte de criação quanto na parte das crianças. E ela estava me contando que, porque assim, quando eu era criança, ela teve floricultura. Eu acredito que a Fada Flor, ela surgiu justamente com essa ideia, mesmo que inconsciente, de me reconectar com a minha infância. E ela estava me contando que nessa fase eu tinha uns 9 a 10 anos. Eles tinham saído final de semana e eu tinha ficado com uma prima mais velha que estava cuidando de mim. E chegou, a floricultura, gente, era na frente da nossa casa, como se fosse uma sala na frente da casa, uma casa comercial, né? E chegou uma cliente no domingo pedindo um arranjo de última hora. Enfim, não tinha marcado, não tinha pedido encomenda, nada. E ela disse que eu, na hora, conversei com a cliente e disse, não, eu posso fazer, minha mãe não tá, mas eu posso fazer para você. E, gente, pasmem, eu fiz um arranjo para cliente de flores artificiais, fiz o arranjo ali na hora para cliente. E aí, como ela era conhecida, eu nem lembro quem que era, não me lembro desse episódio também, ela passou durante a semana para fazer o acerto com a minha mãe. Agora, olha só, uma criança de 9, 10 anos se prontificando a atender, a entregar, mesmo algo que né, não era obrigação ali naquele dia, naquele domingo, mas eu fiquei tão feliz e ao mesmo tempo assim tão orgulhosa que pelo fato de ter uma responsabilidade já ali e também por já atender alguém que precisava de última hora, né? Tava aqui montando, lembrei disso agora. E ela estava contando essas peripécias que eu fazia quando criança. Ó, aqui a mãozinha da Minnie e do Mickey, eu vou deixar elas mais presinhas para aparecer bem na guirlanda também. Colar assim. Que aí aparece bem esses risquinhos que eu acho uma graça. Os risquinhos da luvinha. Prontinho. Agora é a função tapa-buracos. Ó, apertando bem entre os festões para que encoste em todas as formas. Tá vendo que esse aqui ele é comprido, né? Mas eu aproveito ele cortando o galinho. Deixa eu botar mais um.
Dessa forma fica preenchido. Esses pequenininhos aqui, então, para acabamento. Aqui, ó. A gente vai medindo e vendo, ó, aqui fica legal, ó. Tampou um bom buraco. Se acaso você colar e depois ver que não ficou bom, você consegue puxar enquanto a cola quente ainda tá quente, né? Ó, aqui tem um buracão. Aí. Deixa eu pegar mais desses menores aqui. Em média, quantos piques, você deve estar se perguntando, Fada, quantos piques em média a gente utiliza numa guirlanda? Primeiro, tudo vai depender do tamanho da sua guirlanda, ó, esse aqui não tá bem firme, ó. Então, primeiro vai depender do tamanho da sua guirlanda. Essa daqui é uma guirlanda de 60 centímetros. Normalmente, a gente utiliza de 24 a 30 piques, tá? Com ela bem preenchida, que é como eu gosto de fazer aqui na Fada Flor. As minhas artes são conhecidas por de fato serem volumosas, tá? Esse momento de preencher, para mim, é a melhor terapia. É o que a gente fala de ter a concentração ali. Sabe quando a gente fala assim que realmente artes florais é uma terapia? É justamente por isso, porque aqui a gente está tão concentrado em ver o que vai encaixar, o que vai ficar dentro do círculo bem certinho, o que vai preencher, o que vai dar altura, que a gente desconecta totalmente da nossa realidade, da nossa correria do dia a dia mesmo, né? E essa parte aqui, pra mim, é a minha parte preferida, que é só fazendo os encaixes. Esses aqui, vamos continuar fazendo os preenchimentos ao redor. E agora falta pouquíssimo pra gente concluir.
Quando a gente coloca de um lado, a gente tem que ver se vai ficar igual do outro. Ó, porque se eu colocar de um ladinho aqui, eu já tenho que colocar do outro também para ficar o mais parecido possível. Aqui no meio do bracinho da Minnie. Olhar na angulação aqui. Pra mim tá faltando só mais um aqui assim, ó. Só pra dar um voluminho ali atrás. Já preencheu. Vou colocar lá do outro lado também, um outro. Aqui também. Se você tá olhando aí de um ângulo mais aberto, né? Você já pode estar enxergando esses buracos. Eu tô indo agora mais para trás para visualizar. Retinho, aqui ó, um buraquinho. Fechamos. Aqui fechamos. Aqui vou colocar alguma coisinha discretinha. Pode ser um deste. Ok. Aqui ok também. Visualizar aqui. Vou colocar mais um berryzinho ali no meio das perninhas do Mickey. Tô achando ali um pouquinho escurinho. Aqui no meio também. Ó, quero menor, então eu corto aquele galinho. Ó, e encaixo ele aqui. Sobrou essa pontinha aqui, ó, eu venho tirando, ó. E aí eu tenho um outro galinho para utilizar aqui, menor. Essa pontinha que tá ali, vamos cobrir. Aqui também. Vou desfazer para deixar menor, ó.
esses aqui consigo reaproveitar. E tá pronta, gente. Tá pronta. Vou botar mais um aqui por garantia. Por garantia de angulação. Ó, tá vendo que esse aqui dá ponta maior e os outros vai afinando, tá? Aqui você pode finalizar colocando também pinhas, você pode finalizar também colocando mais verdinhos pelo meio. Você pode finalizar colocando também a luz de fada, que são aquelas pequenas luzinhas que elas piscam ou ficam só de uma corzinha mesmo. A minha dica, se você for colocar a luz de fada, é que você coloque tons quentes, para trazer o acolhimento, para deixar ainda mais aconchegante, tá? Esses piscas são na pilha, então não exige ficar com ligado na energia, né? E agora só pra gente medir aqui, ó, 65 centímetros ela no total, tá? Com bastante volume, ela bem preenchida, os bonecos de 40 centímetros, e aí esse foi o nosso detalhe final. O laço, ó, 24 centímetros, tá? A gente conseguiu encaixar dentro dos pezinhos, eles estão meio que assim, jogando o corpinho pra frente. E é legal trazer esse movimento, né? E, gente, toda vez que eu monto peças assim, como eu já estava contando aqui anteriormente para vocês, eu fico sempre pensando de como eu comecei, né? De onde que vem tudo isso. É claro que tem o significado lá da conexão com a minha mãe, com a floricultura da minha mãe, mas eu nunca imaginei que isso viraria para mim um momento de paz, um momento de terapia, de cura para a ansiedade, que é o que eu já passei lá atrás e passei agora, recentemente, novamente, passei por isso. E é aqui. É assim que eu me desconecto totalmente. Isso é a minha cura. Só que eu não imaginava, como eu estava falando, quando eu comecei a Fada Flor, eu imaginava que ela ia ser mais por terapia, mais um momento de paz. E eu não imaginava que ela viria a ser como fonte de renda. Atualmente, a Fada Flor é a principal fonte de renda minha e dos meus filhos. É através dela que eu sustento toda a minha casa e, enfim, toda a nossa vida, né? Toda a nossa rotina. E pensando nisso, pensando também em como trazer fonte de renda para as outras pessoas, pensando nisso, eu e a minha equipe elaboramos aqui, aproveitando que você já está assistindo esse conteúdo, eu e a minha equipe elaboramos uma super oferta para Black Friday. E é uma oferta que a gente nunca ofereceu e eu pensei que eu nunca nem ia oferecer isso na Fada Flor. Já vou te explicar o porquê. Essa oferta a gente nomeou de Mega Combo Fada Flor. O que ela inclui? O meu curso profissional das artes florais, são todas as artes que eu faço aqui na Fada Flor, inclusive o modelo de negócio, né? Como enviar, como fotografar, como fazer o atendimento do cliente, a lista completa com todos os fornecedores que eu compro com pelo menos um valor de 5 vezes mais em conta do que em lojas comuns, tá? Então, tem toda essa parte do negócio, do gerenciamento do negócio de empresa, né? O momento certo de você abrir o seu NPJ, tudo eu entrego ali dentro, exatamente como eu faço aqui na Fada Flor. Então, esse mega combo tem o curso profissional, o curso de flores desidratadas, tem o curso de guirlandas e tem o curso também, claro, né? De Natal, né, gente? Não podia faltar o de Natal. Mas, Fada, qual que é a grande vantagem, a grande oportunidade? O que você achou? Por que você nunca achou que ia entregar isso? Porque essa semana, inclusive, uma aluna de 2021, não vou lembrar o nome dela, ela me chamou no direct e ela falou assim, Fran,
Eu comprei o curso em 2021, sou sua aluna, e agora eu queria assistir o conteúdo que era da desidratação lá da abóbora, daquela abóbora de Natal que a gente fez no outro ano. E eu não tenho mais o acesso, porque o acesso já expirou, então como que eu faço para comprar novamente, que aí eu já tenho acesso a todo o conteúdo de novo, né? E eu pensei, claro, passei as informações para ela, mas aí eu pensei, poxa, mas isso é tão ruim, né? A gente já comprou uma coisa, a gente sabe, poxa, eu tinha essa dica lá dentro naquele conteúdo e agora eu tenho que comprar novamente para ter acesso àquelas informações. Então vamos lá, são esses 4 cursos, o profissional, desidratados, guirlandas e o de Natal, todos esses somados dariam R$ 2.500 para você ter essas 4 formações. E o que eu tô te oferecendo agora, e já vou fazer o gancho ali daquela aluna que me chamou, o que eu estou te oferecendo agora é esses 4 cursos por apenas R$ 697 à vista, ou você pode fazer em até 12 vezes de R$ 72,09 no seu cartão. Tô dando todos os detalhes. Tá, Fada, mas aí qual é a história aí daquela aluna? A história é que eu tô te oferecendo acesso vitalício. É isso mesmo. Você vai comprar esse conteúdo, se fizer sentido para você, você vai ter acesso a esse conteúdo e isso não vai mais expirar, não vai passar um ano e você tem que reinvestir novamente, tá? Você vai ter para sempre esse acesso ali no seu e-mail, ok? Essa oportunidade, como eu te falei, a gente nunca ofereceu aqui na Fada Flor e foi justamente por esse estalo dessa aluna. Ah, mas eu queria ver de novo aquele detalhezinho, às vezes por um detalhezinho, aí a aluna tem que comprar novamente tudo. Então, não, tá tudo dentro desse combo e você vai ter acesso vitalício. Só que, lembrando, essa é uma oferta somente agora para Black Friday. Depois que encerrar isso, não vai ter mais, não vou mais fazer essa entrega do vitalício. É somente agora para o Black Friday. Então, se você acha que esse é o seu momento de florescer, porque assim como as flores, nós também temos os momentos certos, né? As estações. Se essa é a sua estação, é a melhor oportunidade, o melhor investimento para você criar peças deslumbrantes, acolhedoras, que vão trazer essa sensação de conforto para o seu lar. Ou se você quiser para fazer uma nova fonte de renda para você, para sua família, peças criadas pelas suas mãos. Isso não tem preço, isso a gente não consegue nem mensurar. Como é receber um elogio, como é pessoas vindo até a gente pedindo para comprar algo feito por nossas mãos. E aí você me pergunta, Fada, mas eu trabalho numa área totalmente diferente, eu nunca fiz isso, será que eu vou dar conta? Sim, você vai dar conta, porque eu tenho várias alunas que começaram do absoluto zero e hoje estão desenvolvendo peças tão lindas que eu olho o Instagram delas e eu sinto um orgulho gigante. Porque elas colocaram determinação ali e vontade. Então, esse curso é para você que principalmente quer ter essa sensação de criar algo belo feito pelas suas mãos. É para você que precisa urgente de um hobby, que precisa urgente sair dessa rotina, dessa loucura que é a nossa rotina. É para você que precisa de um refúgio criativo que vai te trazer paz. É para você que quer encontrar um refúgio na sua essência e encontrar o verdadeiro equilíbrio. É para você que busca um hobby terapêutico, mas que também pode sim se tornar uma nova fonte de renda. E é para você que acredita que as flores, que as decorações carregam sim beleza, propósito e significado. E eu vou amar ver você nessa jornada aqui junto comigo na Fada Flor. Se esse é o seu momento, aqui embaixo desse vídeo tem um link, você pode se inscrever agora ou pode chamar a minha equipe também pelo chat. E agora chegamos ao fim do nosso encontro. Eu quero te agradecer com todo o meu coração pelo seu tempo, por estar aqui comigo.
dividindo, né, esse tempo aqui comigo. E eu espero, do fundo do meu coração, que você saia dessa aula muito mais inspirada e que a sua vida seja mais cheia de cor. Um beijo e eu te espero aqui dentro dos meus treinamentos. Até mais!